Ele disse que não me amava mais e fez isso na frente dos nossos filhos. Meu nome é Mariana Alves, tenho 48 anos e existe uma frase que nunca mais saiu da minha memória. Eu não te amo mais. Ele disse isso na frente dos nossos 2 filhos. Não foi numa discussão, não foi num momento de raiva. Foi durante o jantar, com a mesa posta, com o arroz ainda quente, com a televisão ligada no jornal. Eu sempre achei que as grandes rupturas vinham acompanhadas de gritos, portas batendo, lágrimas escorrendo no chão. Mas a minha veio em tom calmo, quase educado, como se ele estivesse avisando que o pão havia acabado. Naquele instante, eu não perdi apenas um casamento. Perdi a forma como eu enxergava a minha própria vida. Durante 22 anos, eu construí uma casa que não era só de paredes. Era de rotina, de cuidado, de silêncios suportáveis e de pequenas alegrias que eu aprendi a valorizar. Eu acreditava sinceramente que aquilo era amor, até descobrir que, para ele, já era apenas convivência e que eu era apenas parte do cenário. Esta é a minha história. A história de uma mulher que ouviu, na frente dos próprios filhos, que não era mais amada. E que, anos depois, aprendeu que o fim de um amor não precisa ser o fim de uma mulher. Gostou da história até aqui? Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder novas histórias de superação e recomeços. Me diga nos comentários, você já ouviu palavras que mudaram completamente a sua vida dentro da própria família? Eu me lembro exatamente da posição de cada um naquela noite. O Lucas, nosso filho mais velho, estava sentado à minha frente, com o celular escondido no colo. A Sofia, com 12 anos, girava o garfo no prato, reclamando da salada. E o Eduardo, meu marido, estava à minha direita. Foi ele quem quebrou o barulho dos talheres. Eu preciso ser honesto com vocês. Eu pensei que fosse sobre trabalho, sobre alguma viagem, sobre dinheiro. Eu não imaginava que fosse sobre mim. Eu e a sua mãe vamos nos separar. Sofia levantou os olhos no mesmo segundo. Lucas congelou. Eu permaneci em silêncio. Não tem mais sentido continuar, ele completou. Respirei fundo. Eduardo, tentei. Ele me interrompeu. Mariana, eu não te amo mais. O mundo não ficou em silêncio. O mundo seguiu. A televisão continuou falando sobre política. Um carro passou na rua. A panela de pressão apitou na casa vizinha. Mas dentro de mim, tudo parou. Como assim? Foi a única coisa que Sofia conseguiu dizer. Eduardo não olhou para mim. Ele falou olhando para os nossos filhos. Às vezes o amor acaba. Não houve pedido de desculpas. Não houve explicação. Houve apenas uma frase que me tirou o chão. Eu me levantei da mesa sem conseguir dizer nada. Fui até o banheiro, fechei a porta e me apoiei na pia como se o meu corpo tivesse esquecido como se manter em pé. Eu tinha 48 anos e pela primeira vez desde os 26, eu não fazia ideia de como seria a minha vida. Eu ainda lembro do silêncio que se formou depois da frase dele. Não foi um silêncio comum, foi um vazio pesado, como se o ar tivesse sido arrancado da sala e ninguém soubesse mais como respirar. Meus filhos estavam ali, sentados no sofá, com os olhos presos no rosto do pai, esperando que ele dissesse que era brincadeira, que estava nervoso, que não queria dizer aquilo. Mas ele não voltou atrás. Eu tentei falar, juro que tentei. Abri a boca e nenhuma palavra saiu. Meu corpo inteiro reagiu antes da minha mente. Senti o rosto queimar, as mãos tremerem e uma vontade desesperada de desaparecer. Não por vergonha de mim, mas por vergonha da crueldade dele. Vocês já são grandes, precisam saber a verdade. Ele completou como se estivesse fazendo um favor. Naquele instante, eu percebi que não era apenas o fim de um casamento. Era o início de uma ferida que atravessaria meus filhos. Meu mais novo apertou minha mão por baixo da mesa. Um gesto pequeno, mas que me sustentou inteira. Eu me mantive sentada. Não chorei, não gritei, não implorei. E isso
Eu sei, o incomodou mais do que qualquer escândalo. Naquela noite, depois que ele saiu do quarto e bateu a porta, eu fiquei acordada olhando para o teto, tentando entender em que momento eu tinha deixado de ser alguém dentro da minha própria casa. Eu tinha 48 anos, uma vida inteira dedicada àquela família, e mesmo assim fui informada do fim como se fosse uma reunião qualquer. No fundo, eu já sabia que o amor dele tinha esfriado, mas existe uma diferença brutal entre perceber a distância e ouvir, em voz alta, que você deixou de ser escolhida. Mais doloroso do que a frase foi o modo como ele me olhou depois. Não havia culpa, só alívio. Ali, no escuro do quarto, eu fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Meus filhos não cresceriam achando que amar alguém significa aceitar humilhação. Talvez eu ainda não soubesse como sair daquela história, mas eu já sabia que não ficaria para sempre dentro dela. O divórcio não foi uma guerra, foi um processo frio. Eduardo saiu de casa 2 meses depois. Disse que precisava de um tempo para organizar a própria vida. Eu precisei reorganizar a minha inteira. Passei a viver em função de proteger meus filhos de uma dor que eu mesma não sabia como enfrentar. Eu acordava cedo, preparava o café, levava a Sofia para a escola, buscava o Lucas no cursinho, respondia e-mails do trabalho e à noite fingia que tudo estava sob controle. Eu trabalhava como coordenadora administrativa em uma empresa de logística. Sempre fui organizada, eficiente, invisível. Durante muito tempo, achei que minha função no mundo era sustentar estruturas, inclusive emocionais. As crianças não falavam muito sobre o pai, mas eu via. Via no silêncio do Lucas, via na irritação repentina da Sofia, via no jeito como os dois passaram a me observar mais, como se tivessem medo de que eu também desaparecesse. Eduardo ligava de vez em quando, cumpria visitas, pagava pensão, mas não perguntava sobre mim. Nunca perguntou. E eu também nunca contei. Não contei sobre as noites em que eu sentava no sofá depois que todos dormiam e me perguntava em silêncio o que havia de errado comigo. Não contei sobre o medo de envelhecer sozinha. Não contei sobre a vergonha estranha de ter sido deixada. Porque mesmo depois de tudo, eu ainda carregava a sensação de fracasso. A sensação de que eu tinha sido insuficiente. Foram anos assim. Anos em que eu sobrevivi, mas não vivi. Na semana seguinte, a casa virou um território estranho. Os mesmos corredores, os mesmos móveis, o mesmo cheiro de café pela manhã, mas nada mais parecia meu. Ele passava por mim como se eu fosse parte da parede. E pior do que isso, meus filhos começaram a aprender aquele silêncio. Eu tentava manter a rotina. Levava um na escola, buscava o outro no curso, perguntava como tinha sido o dia. Mas tudo doía diferente. Doía porque eu precisava ser forte por eles, enquanto por dentro eu ainda tentava entender como alguém consegue desistir de uma família inteira com uma única frase. Na terceira noite depois daquilo, meu filho mais velho entrou no meu quarto. Mãe, ele não ama mais a gente também? Eu senti o chão sumir. Segurei o rosto dele com as 2 mãos e respirei fundo antes de responder. O amor dos pais não acaba assim. O que acabou foi o casamento. Eu precisava acreditar nisso tanto quanto ele. Mais tarde, ouvi meu ex-marido falando ao telefone na sala. Rindo, leve, livre. A mesma voz que, comigo, só carregava impaciência. Naquele instante, uma verdade dura se formou dentro de mim. Eu não estava apenas lidando com uma separação. Eu estava lidando com a indiferença de alguém que já tinha ido embora muito antes de avisar. Comecei a procurar ajuda. Marquei terapia escondida no horário do almoço, como se cuidar de mim ainda fosse um erro. Na primeira sessão, quando a psicóloga me perguntou quem eu era além de esposa e mãe, eu travei. Eu não sabia responder. Saí de lá em silêncio, mas com uma inquietação nova no peito. Não era desespero, era uma pergunta. Quem eu tinha sido antes de me moldar completamente para caber na vida dele? Passei a caminhar sozinha no fim da tarde,
mesmo cansada. Não para emagrecer, não para mudar o corpo, mas para ouvir meus próprios pensamentos sem interrupções. Aos poucos, comecei a entender que a maior perda daquele dia não tinha sido o marido, tinha sido eu. E pela primeira vez desde a separação, eu não chorei por ele, chorei por mim. A virada não veio com um novo amor, veio comigo. Veio no dia em que aceitei um convite para assumir uma gerência em outra filial da empresa. Uma função que eu sempre recusei, porque dava trabalho, porque exigia viagens, porque eu não me achava capaz. Naquela fase, os meus filhos já estavam mais independentes. Lucas entrou na faculdade, Sofia começou a passar as tardes fora. Eu percebi, com um susto silencioso, que eu tinha espaço novamente, e decidi ocupá-lo. Passei a estudar à noite, voltei a caminhar no parque, troquei o corte de cabelo, não para me reinventar, mas para me reconhecer. Foi nessa nova rotina que conheci o Daniel. Ele era gerente de projetos da matriz, gentil, calmo e principalmente interessado em mim como pessoa, não na minha função, não na minha disponibilidade, em mim. Nós nos aproximamos sem pressa, sem promessas, sem medo. Quando percebi, eu estava rindo de novo, e não era um riso educado, era um riso leve, inteiro. Os anos seguintes não passaram de forma bonita, como as pessoas gostam de contar depois. Eles passaram ásperos, cheios de pequenos recomeços e recaídas silenciosas. Havia dias em que eu me sentia inteira outra vez. Em outros, bastava ouvir uma música antiga no rádio para que tudo desabasse por dentro. Meus filhos cresceram rápido demais, talvez porque precisaram amadurecer no mesmo dia em que ouviram o pai dizer que não me amava mais. Eu tentava protegê-los, mas aprendi, com o tempo, que a proteção verdadeira não é esconder a dor, é mostrar que a gente pode atravessá-la sem se perder. Voltei a estudar, um curso que eu sempre adiei porque nunca parecia ser o momento certo. O momento certo, descobri, é quando a gente para de esperar permissão. Eu me sentava na sala de aula como quem ocupa um território novo. No começo sentia vergonha da minha idade, do meu jeito, da minha história. Depois passei a sentir orgulho. Cada caderno aberto era uma afirmação silenciosa de que a minha vida não tinha acabado naquele sofá, naquela noite. Financeiramente, tudo precisou ser reconstruído. Aprendi a negociar, a dizer não, a cobrar, a não aceitar migalhas disfarçadas de acordo justo. Pela primeira vez, eu entendia que a autonomia não é luxo, é sobrevivência. Em alguns encontros familiares, ainda precisava ver o de longe, o mesmo rosto, o mesmo tom de voz seguro, como se nada tivesse sido destruído no caminho. E, curiosamente, ele parecia mais incomodado comigo do que com ele. Eu já não buscava explicações, nem reconhecimento, nem pedidos de desculpa. O que eu buscava era algo muito mais difícil: paz. Houve uma tarde em que, voltando do trabalho, percebi que estava cantando dentro do carro, sozinha, sem plateia, sem motivo especial, apenas porque o silêncio já não doía. Foi ali que entendi que eu não estava mais tentando provar que sobrevivi. Eu estava, finalmente, vivendo. O convite para o evento corporativo chegou por e-mail. A empresa iria comemorar os 50 anos. Eu era parte da equipe de gestão. Daniel também. Naquela noite, eu escolhi um vestido simples, azul, elegante. Nada pensado para causar impacto, tudo pensado para me representar. Quando entrei no salão, ouvi uma voz que eu não escutava havia muito tempo. Mariana? Era o Eduardo. Ele estava parado, segurando um copo. Olhou para mim como se estivesse tentando entender uma equação impossível. Ao meu lado, Daniel tocou levemente minha mão. Eduardo viu, e alguma coisa no rosto dele se quebrou. Você está diferente, ele disse. Eu sorri. Eu estou bem. A frase foi simples, mas foi a mais verdadeira da minha vida. Durante o jantar, percebi os olhares, as tentativas de aproximação, a curiosidade. No final do evento, ele se aproximou. A gente podia conversar qualquer dia.
Eu respirei fundo. Não precisamos. Ele pareceu confuso. Eu errei com você. Eu assenti. Eu sei. Eu estava perdido naquela época. Eu também, respondi. Mas ao contrário dele, eu tinha me encontrado. Quando fui embora de mãos dadas com Daniel, não senti raiva, nem vingança, senti encerramento. Eu percebi que não era apenas ele que me observava. As pessoas ao redor também sentiam o peso daquela cena. Durante tantos anos, eu era a mulher abandonada, a esposa deixada para trás, a que ouviu que não era mais amada na frente dos próprios filhos. Agora, pela primeira vez, eu era apenas uma mulher inteira, em pé, sem precisar de explicações. Ele tentou se aproximar de novo. A gente podia conversar, disse com a voz quebrada. Eu respirei fundo, não por nervosismo, por respeito a mim mesma. Não temos mais nada para conversar, respondi com calma. Essa frase saiu leve, sem mágoa, sem revanche, apenas verdadeira. Durante muito tempo, eu ensaiei mentalmente esse momento. Imaginei respostas duras, discursos longos, lágrimas de libertação, mas a realidade foi diferente. O que existia em mim não era mais raiva, era limite. Ele começou a falar rápido, atropelando palavras, como se pudesse recuperar anos em alguns minutos. Falou de arrependimento, de solidão, de como percebeu tarde demais o que tinha perdido. Falou dos filhos, de mim, da família que ele mesmo desmontou. Enquanto ele falava, eu só pensava em quantas vezes eu esperei, em silêncio, por uma explicação parecida. Quantas noites eu chorei escondida no banheiro para que as crianças não ouvissem. Quantas vezes eu tentei ser suficiente para alguém que já tinha decidido ir embora muito antes de dizer. Quando ele finalmente parou, eu respondi com a maior honestidade que conseguia encontrar dentro de mim. Você não me perdeu naquele dia. Você me perdeu aos poucos, toda vez que me diminuiu, toda vez que me desrespeitou na frente dos nossos filhos, toda vez que escolheu ir embora emocionalmente antes de sair pela porta. Ele abaixou a cabeça. Eu continuei. Eu não sou mais aquela mulher que implorava para ser escolhida. Naquele instante, percebi algo ainda mais profundo. Eu não precisava que ele entendesse. Eu precisava apenas não voltar atrás. Mais tarde, em casa, meus filhos perceberam que algo havia acontecido. Não fiz drama, não entrei em detalhes. Apenas disse que algumas conversas servem para fechar ciclos, não para reabrir feridas. Naquela noite, sozinha no meu quarto, eu chorei, mas não de tristeza. Chorei pela mulher que eu fui, pela mulher que sobreviveu e pela mulher que finalmente tinha aprendido que felicidade não é convencer alguém a ficar, é aprender a permanecer em si mesma. Eu não procurei ninguém. Durante muito tempo, achei que a minha capacidade de amar tinha sido enterrada no mesmo dia em que ele disse, na frente dos nossos filhos, que não me amava mais. Eu segui vivendo no modo automático, dividindo meus dias entre trabalho, casa, responsabilidades e o silêncio que se instala quando a gente aprende a não esperar nada. Foi numa terça-feira comum que tudo começou a mudar. Eu havia ficado até mais tarde no trabalho para finalizar um relatório e, quando saí, percebi que o estacionamento estava quase vazio. No elevador, um homem entrou apressado, pediu desculpa pelo atraso da porta e sorriu de um jeito simples, sem curiosidade excessiva, sem aquele olhar que mede, avalia ou compara. Conversamos pouco, o suficiente para quebrar o cansaço do dia, o suficiente para eu perceber que ainda existia leveza. Alguns dias depois, nos encontramos de novo, depois, de novo, e sem perceber, aquele homem passou a fazer parte da minha rotina sem invadir, sem pressionar, sem tentar ocupar um espaço que eu ainda estava aprendendo a reconstruir. O que mais me chamou a atenção não foi o interesse, foi o respeito. Ele nunca perguntou sobre meu corpo, nunca comentou minha idade, nunca fez piadas disfarçadas de elogio. Ele me perguntava sobre meus projetos, sobre meus medos,
sobre o que eu gostava de fazer quando tinha tempo só para mim. Eu não estava acostumada a ser escutada. Eu estava acostumada a ser tolerada. Na primeira vez que saímos para jantar, cheguei esperando, sem perceber, alguma observação atravessada, alguma tentativa de me diminuir para que ele se sentisse maior, mas nada veio. Quando contei, de forma resumida, que havia passado por um casamento difícil, ele não quis saber detalhes sórdidos. Apenas disse: "Sinto muito que você tenha vivido isso. Ninguém merece aprender a se calar para sobreviver." Aquela frase ficou ecoando dentro de mim por dias. Com ele, eu não precisava me explicar o tempo todo. Não precisava justificar minhas escolhas. Não precisava provar que era suficiente. Pela primeira vez em muitos anos, eu me vi sendo cuidada de um jeito que não tirava minha autonomia. Era presença, não controle. Quando apresentei ele aos meus filhos, senti um medo antigo apertar o peito, o medo de errar outra vez, o medo de expor meu coração de novo. Mas o que vi naquela noite foi algo que eu não imaginava mais viver: respeito. Ele falou com eles olhando nos olhos, escutou mais do que falou, e quando fomos embora, no carro, meu filho mais velho disse, quase sem pensar: "Mãe, ele parece gostar de você de verdade." Eu chorei sozinha no banheiro naquela noite. Não de tristeza, de alívio. Eu não estava sendo escolhida por carência. Eu estava sendo escolhida por quem eu era. Com o tempo, fui percebendo pequenos detalhes que mudaram tudo. Ele me mandava mensagens perguntando se meu dia tinha sido pesado. Ele lembrava de compromissos importantes. Ele me incentivava a aceitar oportunidades que eu mesma hesitava em abraçar. Mas, principalmente, ele nunca tentou ocupar o lugar que não era dele. Ele não competia com o meu passado. Ele respeitava a minha história. E foi assim que eu entendi algo que ninguém tinha me ensinado antes. Amor não é disputa. Amor não é humilhação. Amor não é medo. Amor é paz. Naquela noite, sentada no sofá da minha sala, depois que as crianças já tinham dormido, eu apoiei a cabeça no ombro dele. E pela primeira vez em anos, não senti o corpo tenso. Eu senti descanso. Não porque alguém me salvou, mas porque eu finalmente tinha aprendido a escolher alguém que também me escolhia. Hoje, quando penso em tudo o que vivi, não sinto mais aquela dor que apertava o peito como um aviso constante de fracasso. O capítulo extra da minha vida, aquele em que eu finalmente me permiti amar de novo, me ensinou que recomeçar não é traição ao passado, é respeito à própria sobrevivência. Depois do reencontro com o pai dos meus filhos e de tudo o que foi dito naquele dia, algo dentro de mim se acomodou em silêncio, não porque ele tenha entendido, mas porque eu, enfim, compreendi. O amor que encontrei mais tarde não chegou para apagar feridas, chegou para não criá-las. Hoje, sou amada sem medo, sem disputa, sem humilhação e sem plateia. Meus filhos enxergam em mim uma mulher inteira, não uma mulher que suportou tudo calada. Eles aprenderam, observando minha reconstrução, que ninguém deve permanecer onde a dignidade precisa ser negociada. Se existe uma vitória real nessa história, não é ter seguido em frente, é aprender, depois de tantos anos, a nunca mais aceitar migalhas quando posso construir uma vida completa. E, acima de tudo, é saber que o amor que escolhi depois só foi possível porque um dia eu tive coragem de me escolher primeiro. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Me conta aqui nos comentários qual foi o momento em que você finalmente se escolheu a si mesma.